Boa tarde, caros estudantes. Como é de vosso conhecimento, hoje vamos, portanto, abordar um tema bastante pertinente relativamente ao direito processual penal. Portanto, hoje vamos abordar do recurso ordinário em sede do direito processual penal. O que é um recurso? Recurso é pedir a reapreciação de uma decisão tomada por um tribunal inferior a um outro tribunal hierarquicamente superior. Como é que nós podemos entender isto? Por exemplo, nós, ao nível da província de Luanda, temos vários tribunais, um dos quais é o Tribunal de Comarca de Luanda. Qualquer decisão que for tomada neste tribunal e que não, portanto, agradar o arguido em sede do contraditório ou do princípio de contraditório, tem o direito de recorrer a um outro tribunal para a reapreciação da decisão tomada pelo tribunal ACO. Portanto, é este que nós chamamos de recurso. Portanto, no nosso ordenamento jurídico, o recurso pode ser ordinário ou extraordinário. Por agora, vamos simplesmente abordar tema ligado ao recurso ordinário. Portanto, como é de vosso conhecimento, no ordenamento jurídico angolano, concretamente o nosso Código do Processo Penal, prevê recursos ordinários interpostos do Tribunal de Comarca para o Tribunal da Relação, bem como recursos ordinários interpostos dos Tribunais da Relação para o Tribunal Supremo. Como é que isto, portanto, deve ser apreciado? Esta questão é analisada da seguinte forma. Vamos supor que a decisão seja tomada pelo Tribunal de Comarca de Luanda. Neste contexto, o tribunal competente para a reapreciação da decisão é, obviamente, o Tribunal da Relação de Luanda. Porém, há processos que, dada a sua especificidade, têm como tribunal de primeira instância o Tribunal da Relação. Portanto, se eventualmente houver um processo cujo o tribunal de primeira instância é o da relação, nós recorremos ao Tribunal Supremo. Portanto, regra geral, o recurso ordinário normal é a apelação. Portanto, a apelação sempre que não houver violações graves dos direitos, não é? Portanto, sempre que houver violações graves das normas, dos princípios ou da própria lei, nós vamos interpor o agravo. Como é que se interpõe o recurso? Normalmente a sentença é tomada na sala de julgamento. Depois do tribunal ACO, ou seja, o Tribunal de Comarca, tomar uma decisão. Esta decisão deve, obviamente, ser reapreciado num outro tribunal, o Tribunal da Relação ou Tribunal Supremo, dependentemente da situação. Portanto, o advogado, por estar na condição de arguido, não está em condições de por si defender-se. Daí a necessidade de um profissional do direito, no caso concreto o advogado, para agir em nome do arguido. Portanto, se a decisão tiver que privar imediatamente a liberdade do arguido, o advogado
do ponto de vista prático, deve interpor o recurso dentro da sala, portanto, de julgamento, fazendo um requerimento oral dirigido, portanto, ao juiz presidente que tomou a decisão e cabe ao juiz dentro da sala tomar, portanto, deferir ou interferir a decisão. No caso de deferimento, o recurso é admitido, as partes, os advogados, neste contexto, são convidados a juntarem as alegações dentro do prazo de 20 dias, tendo em conta o nosso novo Código do Processo Penal, e juntada as alegações de recurso, o processo é remetido ao tribunal que vai julgar o processo para reapreciação. Portanto, quando é que o processo sobe? Depois do processo ter subido, o tribunal ou da comarca tem a obrigação de entregar uma sinopse, neste contexto. Sinopse é que é um documento que comprova que o recurso interposto já não se encontra no tribunal de comarca, mas sim já está no tribunal superior. O advogado vai pegar a sinopse, leva ao tribunal superior para consultar o processo. Tão logo que o processo chega ao tribunal superior, também é reapreciado, passando pelo mesmo procedimento que passa pelo tribunal de comarca, isto é, passa por uma secretaria. A secretaria vai distribuir este processo a um dos juízes relatores para analisarem, portanto, o recurso. Este juiz presidente relator é ladeado por 2 juízes adjuntos. Portanto, ao nível do Tribunal de Comarca, Tribunal da Relação de Luanda, temos juízes desembargadores. Ao nível do Tribunal Supremo, temos juízes, portanto, conselheiros, que acompanham os referidos processos. Analisado o recurso no Tribunal Superior, se eventualmente estiver conforme, são notificados as partes para uma conferência. Portanto, entendamos aqui conferência, uma espécie de audiência ao nível do Tribunal da Relação ou do Tribunal Supremo. Portanto, nesta audiência, que se chama conferência, podem ser tomadas, decisões que beneficiem ou não beneficiem o arguido, dependentemente da culpa atribuída ao arguido. Portanto, se eventualmente o arguido tiver motivo suficiente, conseguir provar que na verdade foi inocente, que não cometeu os crimes pelos quais, ou o crime pelo qual foi condenado, o Tribunal Superior tem 2 opções. Pode absolver o réu, o arguido, das acusações ou da pena em que foi condenado, como também pode, obviamente, manter a decisão tomada pelo tribunal se eventualmente se provar que, na verdade, o réu cometeu os crimes de que vem sendo acusado e não teve, portanto, atenuantes relativamente aos crimes em que é indiciado. Terminado, portanto, a conferência, os juízes relatores têm um prazo para tomar uma decisão. Depois de tomada a decisão, o processo é remetido pela mesma via para o tribunal de origem, com a devida observação. Se a sentença for nula, o arguido é posto em liberdade ou é absolvido das acusações. Se a sentença, portanto, for condenatória, o arguido vai manter em liberdade se a pena tiver sido
suspensa ou vai ser privado da liberdade em caso de condenação de uma pena cuja moldura penal vai além de 3 anos, não é? Que efetivamente dá aqui a obrigação do juiz privar a liberdade do condenado. Portanto, relativamente quando se dá entrada, pode ocorrer que o juiz indefira o requerimento do recurso por razões óbvias, por falta de fundamentação, por casos que, na verdade, o juiz acha que não são, portanto, suscetíveis de serem alterados, podem indeferir o requerimento de interposição do recurso. Portanto, sempre que isto acontecer, o advogado tem uma alternativa. Deve reclamar ao tribunal que negou a interposição do recurso para que, na verdade, o recurso seja, portanto, revisto em sede de reclamação no Tribunal da Relação ou no Tribunal Supremo. Daí, o advogado cujo recurso for indeferido pode, dentro de 8 dias, juntar no processo uma reclamação, pagando as custas judiciais, se o réu estiver em liberdade, não é? Há esta obrigatoriedade, pagamento das custas judiciais, e o processo é levado ao tribunal, o qual também poderá ser reapreciado se eventualmente o advogado tiver razão. O recurso pode vir a ser admitido e julgado nos termos em que nós já frisamos. Portanto, fundamento legal. No nosso ordenamento jurídico, o recurso vem previsto no artigo 459 e seguinte do Código do Processo Penal. Portanto, em suma, era, obviamente, esta a pequena temática que nós trouxemos à colação para que quem, portanto, tiver alguma dificuldade em sede de matéria processual penal, possa, portanto, retirar as suas dúvidas e pode, obviamente, fazer algumas perguntas, não é? Ou fazer comentários para dissipar algumas dúvidas. Portanto, é tudo quanto nós temos para frisar.